Revelado! A segunda tentativa surpreendente do voo 10 da Starship que transformou destinos. Miguel sempre olhou para o céu e sonhou. Desde pequeno, passou horas na oficina do pai, as mãos sujas de graxa e o coração pulsando forte ao ver as aeronaves decolando. Agora, aos 30 anos, ele era mecânico de aviões em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde a realidade dura e desigual parecia sufocar os sonhos de todos. A vida não era fácil, mas Miguel tinha um motor que o movia. Sua mãe, Dona Helena, uma mulher forte e guerreira que enfrentou cada desafio com um sorriso, sempre acreditando nas oportunidades que o futuro poderia oferecer. E seu irmão caçula Pedro era uma extensão desse sonho. O garoto tinha dificuldade na escola, mas quando falava sobre aviação, seus olhos brilhavam como estrelas. Um dia, vamos construir nossa própria aeronave, não vamos, Miguel? Ele dizia, cheio de esperança. Essas palavras ressoavam na mente de Miguel, mas a pressão para desistir de tudo e buscar segurança era imensa. Ele sentia que se afastava de seu sonho a cada dia que passava, enquanto o tempo parecia escorregar entre seus dedos. A cidade estava em polvorosa com a chegada da Starship, que anunciara testes de voo para seu novo modelo, o Voo 10. A equipe trouxe um sopro de esperança, um frescor em meio ao ar abafado da rotina. Quando o dia do primeiro teste chegou, o coração de Miguel batia acelerado. Ele assistiu ao Voo 10 levantar voo como um pássaro livre e, naquele momento, algo reacendeu dentro dele. No entanto, a segunda tentativa, cheia de promessas e expectativas, viu a tecnologia falhar de forma surpreendente, deixando a cidade em choque. O impacto não foi só técnico, foi emocional, uma bomba que explodiu nos corações sonhadores da comunidade. No meio dessa agitação, uma figura familiar apareceu, Maurício, um ex-engenheiro da Starship e amigo da família. O olhar dele trazia consigo a frustração de um sonho desmoronado. Miguel o conheceu desde pequeno, eram amigos, mas a vida seguiu caminhos diferentes. Agora, Maurício buscava apoio, uma forma de se reerguer. Miguel se viu diante de uma escolha difícil, ajudaria o amigo ou seguir em busca de seus próprios sonhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão aumentava e Miguel se lembrou dos ensinamentos de Dona Helena sobre dignidade e honestidade, a luta diária por reconhecimento que sua mãe sempre enfrentou. O dilema o consumia por dentro, como um motor engasgando. Ele olhou para Maurício, que parecia estar à beira de um abismo emocional, e uma luz de empatia acendeu em seu coração. A cidade inteira contava com ele, e seu irmão Pedro o admirava mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Naquele momento crucial, Miguel percebeu que ajudar Maurício não significava abandonar seu próprio sonho. Seria uma forma de reescrever sua história, não só a dele, mas também a de muitos que olhavam para o céu sonhando com voos altos. O peso da decisão pulsava em seu peito. Poderia ser a hora de transformar não apenas seus destinos, mas o da comunidade inteira. E o que essa escolha significaria para todas as vidas ao seu redor? A adrenalina disparava em suas veias e a verdadeira jornada estava prestes a começar. Miguel caminhou em direção a Maurício, o coração martelando como um motor prestes a começar a funcionar. A dúvida percorria sua mente, mas a decisão já nascia dentro dele, como um avião se preparando para decolar. Ele sabia que a responsabilidade de ajudar o amigo também trazia em si a responsabilidade de manter vivo o sonho do irmão, de todos que ainda acreditavam que o céu não era o limite, mas um começo.
O que você precisa, Maurício? Perguntou Miguel, com a voz firme, mas cheia de compaixão. O olhar do amigo se iluminou, como se uma nuvem cinza estivesse se afastando do céu. Maurício respirou fundo e, com a voz trêmula, respondeu: preciso de ideias, de alguém que acredite que a engenharia da aviação pode ser mais do que só cálculos e números. Tem que ser um projeto nosso, algo que mostre que a falha do voo 10 não foi o fim, mas um recomeço. Miguel sentiu um frio na barriga. A ideia de se envolver num novo projeto de aviação era tentadora. Ele e Maurício passariam noites sem dormir, juntos, mergulhados em esboços e planos, como nos velhos tempos. Era emocionante, mas também havia o peso da responsabilidade. E havia Pedro, cuja admiração por ele crescia a cada dia. Sobre o que você está pensando? Miguel perguntou, já sentindo a adrenalina correr em suas veias. Um protótipo menor, bem mais leve. A gente pode usar materiais locais, dar uma cara nova para nossa cidade, respondeu Maurício, o brilho nos olhos voltando a brilhar. Isso poderia unir a comunidade, mostrar que todos podemos contribuir com algo maior. Miguel considerou. A ideia era mais do que um sonho, era uma missão. A cidade, que havia sofrido tanto com o fracasso do voo 10, merecia uma nova chance. Ele podia ver os rostos dos moradores, aqueles que sempre levantaram a cabeça diante das adversidades. Essa iniciativa poderia trazer um ar de esperança e renovação. Enquanto falavam, o céu começava a escurecer e as primeiras estrelas surgiam. Miguel olhou para o céu, pensando no futuro, no que as noites poderiam trazer. O conceito de fazer algo que não só servisse a ele, mas que também enchesse a cidade de orgulho, era algo profundo. Ele se lembrou das tardes em que Pedro conversavam sobre construir sua própria aeronave. E agora era a chance de tornar aquele sonho, que antes parecia tão distante, uma realidade. Mas antes de se comprometer, Miguel tinha que medir as consequências de toda essa subversão em sua vida. E o que isso significava para Dona Helena, que sempre pediu por segurança e estabilidade. Maurício, precisamos conversar com a cidade. Se vamos fazer isso, vai ter que ser um projeto coletivo. E eu não quero que a gente corra riscos desnecessários, afirmou Miguel, sua voz firme, mas com um ligeiro tremor no final. Ele estava ciente de que a jornada à frente iria exigir fé, não só dele, mas de todos. Os olhos de Maurício brilharam com a ideia, e eles começaram a discutir como poderiam se reunir com a comunidade, criar um comitê que tivesse a força da união e a esperança coletiva. Enquanto isso, a imagem de Pedro surgiu na mente de Miguel. O menino, sempre tão otimista, poderia ser a alma do projeto. Seria preciso trazê-lo para dentro da conversa, envolvê-lo no processo que poderia ser transformador, não apenas para eles, mas para todos ao redor. Então, uma ideia acalmou sua mente e seu coração. Vamos fazer isso, Maurício, por eles, por nós. E, quando tudo estiver pronto, quero ver Pedro ao meu lado na fila de decolagem. E assim, com um passo tenso, mas resoluto, Miguel decidiu que o sonho estava se tornando realidade. Mas uma nova questão surgiu em sua mente. Quais obstáculos eles teriam que enfrentar numa jornada tão audaciosa? De repente, a situação se torna complicada à vista. A animação da possibilidade se mesclava com uma sombra de incerteza, e Miguel percebeu que o desafio estava apenas começando. A cidade dos sonhos aguardava a transformação, e ele tinha que estar preparado para os ventos contrários que poderiam surgir. Que reviravoltas o aguardavam nessa caminhada? A reunião com a comunidade foi marcada para o sábado à tarde, um dia em que os moradores costumavam se reunir no centro da cidade, na praça cercada por árvores e bancos antigos. Miguel olhava para o local, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Toda a sua vida havia sido construída entre aqueles muros, nas ruas de paralelepípedos que testemunharam seus melhores e piores momentos. Agora, a praça seria o palco de uma nova história. No dia, as pessoas começaram a se reunir, conversando animadamente. Miguel e Maurício sentaram-se à mesa com algumas folhas de papel e um esboço rudimentar do que estavam imaginando.
As ideias fluíam, como um rio que finalmente encontrou seu leito. Ele podia sentir a energia da multidão, o desejo de renascimento, a vontade de participar. Mas havia algo mais, um medo, disfarçado em olhares desconfiados e murmúrios de quem ainda se lembrava da tragédia do voo 10. Miguel começou a falar, abrindo seu coração. Ele compartilhou as memórias do irmão, recordou como a paixão pela aviação unia não apenas eles, mas toda a cidade. Como se as palavras dançassem ao vento, ele viu pessoas começando a se conectar com a ideia radical de reconstruir um novo avião, de transformar o passado em esperança. Precisamos de todos vocês, disse Miguel, com a voz embargada, mas firme. Esse projeto não é só sobre construir uma aeronave, é sobre restaurar o orgulho, sobre mostrar que somos mais fortes juntos. O fracasso não define quem somos, mas sim a nossa disposição de tentar de novo. O voo 10 não foi o nosso fim, mas um grande aprendizado. Os rostos que antes estavam hesitantes agora brilhavam com uma nova luz. Algumas pessoas começaram a se levantar, compartilhando suas próprias experiências, suas histórias de perda e superação. A cada novo testemunho, Miguel sentia que as aproximações se tornavam mais fortes, como se fizessem parte de uma corrente inquebrável. Pedro estava lá, observando tudo com os olhos brilhando, mal contendo a empolgação. Miguel não podia deixar de se emocionar ao vê-lo sorrir e acenar, como se estivesse se preparando para dar um grande passo. Ele queria que o menino sentisse que poderia voar, como todos sonhavam um dia. No entanto, conforme as horas passavam, uma nuvem de incerteza pairava sobre a comunidade. A sombra da desconfiança e do medo não desaparecia completamente. No fundo de sua mente, Miguel sabia que precisava abordar a questão mais delicada. E se algo desse errado de novo? E se a história se repetisse? Maurício, percebendo a ansiedade de Miguel, fez uma intervenção. Olhem, nós estamos aqui com um sonho, um plano para mudar tudo, mas precisamos fazer isso de forma correta, com segurança e cuidado. É hora de unir nossa força como cidade e garantir que essa nova criação seja um marco, não um outro motivo de dor. As palavras de Maurício ecoaram e um murmúrio de concordância se espalhou pela praça. Juntos, começaram a discutir formas práticas de viabilizar o sonho, formando grupos de trabalho que acolheriam diversos talentos da comunidade. Engenheiros, carpinteiros, estudantes, artistas, a união estava em andamento. Enquanto as ideias surgiam e muitos se ofereciam para ajudar, Miguel sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas também que precisaria de coragem para enfrentar os desafios que surgiriam. E sabia que, no fundo, o que mais o assustava não era o projeto em si, mas as expectativas que criaria em todos. A noite começou a cair e a praça se iluminou com as luzes de lanternas penduradas. As pessoas estavam mais próximas, a conexão fortalecida. Miguel olhou para o céu, buscando as estrelas que iluminariam o caminho. No entanto, um pensamento o incomodava. O que aconteceria se houvesse resistência, se alguém tentasse impedir esse sonho? Uma presença forte no fundo dizia que o maior desafio ainda estava por vir. E enquanto a comunidade continuava a sonhar acordada, ele percebeu que tinha que se preparar para as tempestades que poderiam se aproximar. O renascimento da aviação em sua cidade não seria uma linha reta, seria uma trajetória cheia de altos e baixos. Miguel, vamos fazer uma grande apresentação com o que planejamos depois? Perguntou Pedro, seus olhos brilhando. Aquela pergunta fez Miguel voltar a pensar na importância de comunicar a todos, e ele percebeu que precisava tocar o coração da cidade de uma forma que ainda não havia feito. Como conseguiriam provar a todos que a segunda tentativa poderia ser uma visão de esperança? O desafio estava apenas começando, e a verdadeira prova de determinação e coragem ainda não havia sido revelada. A manhã seguinte amanheceu com um céu azul exuberante, como um convite para novas possibilidades.
Miguel estava ansioso, não apenas por causa da reunião, mas pela apresentação que estavam preparando. Ele se sentia como um artista prestes a subir ao palco, ciente de que todos os olhares estariam voltados para ele. Com a ajuda de Maurício e Pedro, tinham esboçado um plano, uma forma de apresentar a ideia do novo avião de um jeito que ressoasse profundamente na comunidade. Naquele dia, o sol parecia brilhar mais forte. Miguel se lembrou do que o irmão sempre dizia: "Quando você sonha, o céu é o limite." Aquela frase ecoava em sua mente, dando-lhe um impulso de coragem. Eles escolheram um local estratégico, no centro da praça, onde todos poderiam ver e ouvir cada palavra. Ao seu redor, crianças brincavam, adultos conversavam e, mesmo entre risos e brincadeiras, percebia-se um certo ar de expectativa. As horas foram passando lentamente, como se cada minuto quisesse prolongar a sensação de nervosismo que envolvia Miguel. Ele sabia que precisaria mostrar para todos que aquele novo projeto não era só sobre construir um avião, era uma forma de curar as feridas da cidade. Logo, os primeiros moradores começaram a se reunir na praça, curiosos sobre o que aquelas crianças quase sonhadoras estavam planejando. Quando finalmente chegaram a hora da apresentação, Miguel sentiu seu coração disparar. Ele se posicionou à frente da mesa, onde um grande cartaz com o esboço do novo avião estava exposto. "Boa tarde, pessoal!" A voz de Miguel ecoou e um silêncio respeitoso tomou conta da praça. "Hoje, estamos aqui para falar sobre algo que nos toca profundamente. O Voo 10 não foi apenas uma tragédia, ele tirou sonhos e deixou um vazio imenso em nossos corações. Mas hoje temos a chance de reescrever essa história." A emoção em sua voz despertou um murmúrio entre a multidão. Ele respirou fundo e continuou: "Esses últimos dias, conversamos, sonhamos e planejamos algo grande, um novo avião, não só para voar, mas para nos lembrar de que juntos somos mais fortes." Seus olhos brilhavam ao olhar para Pedro, que estava sentado na primeira fila, sem conter a empolgação. Miguel começou a descrever os detalhes do projeto, as contribuições de cada grupo e as novas tecnologias que poderiam usar. Ele falou sobre os engenheiros que se dispuseram a ajudar, os carpinteiros dispostos a dedicar suas noites e os jovens estudantes que viam aquela iniciativa como uma forma de aprendizado prático. A multidão começou a reagir, algumas pessoas assentindo com a cabeça, outras trocando olhares de animação. Miguel percebeu que estava tocando um ponto sensível, fazendo com que a esperança renascesse em cada um deles. Ele então fez uma pausa dramática, olhando ao redor. "Mas, para que tudo isso dê certo, precisamos do apoio de vocês. Precisamos fazer isso juntos." Nesse momento, um homem idoso que sempre fora respeitado na comunidade levantou-se e pediu a palavra. Miguel sentiu o sangue esfriar por um instante. "Eu sou impedido pela dor de perdas, Miguel. O que nos garante que isso não vai acontecer de novo?" A corrente de expectativa foi interrompida por aquela pergunta dura, um eco do medo que ainda pairava na cidade. Miguel encarou o homem, sentindo um nó na garganta. Era uma pergunta que ele sabia que precisaria responder com sinceridade. "Eu entendo seu medo, ambos, todos nós sentimos isso. Porém, o que pode nos dar segurança é a preparação e o carinho que dedicaremos a esse projeto. Devemos ser cuidadosos e comprometidos." Enquanto as palavras se desenrolavam, foi possível notar que algumas pessoas começaram a se unir, formando pequenos grupos de discussão. Um murmúrio de resolução se espalhou e Miguel sorriu. Ele estava testemunhando um processo de cura e renovação. Porém, entre os rostos seguros e esperançosos, Miguel ainda podia sentir os olhares de desconfiança. E aquele homem idoso com sua questão havia plantado uma semente de dúvida em seu coração. E se a resistência fosse maior do que a união? Com o calor da emoção ainda dominando a praça, ele sabia que a próxima etapa da jornada seria mais desafiadora do que a simples construção do avião. E nesse momento intenso, ele percebeu que se o passado pudesse ameaçar o futuro, poderiam precisar de mais do que apenas união para superar aqueles desafios. Um movimento inesperado no fundo da praça desviou sua atenção. Parecia que alguém estava se aproximando, com um olhar decidido. O que esse alguém traria? Uma nova visão? Um novo desafio?
Miguel fixou os olhos na figura que se aproximava. O coração pulsava forte em seu peito, como se antecipasse um evento decisivo. A multidão, antes atenta ao seu discurso, agora se voltava para o estranho, um homem de estatura média, mas com uma energia que parecia magnetizar a todos ao seu redor. Vestido de forma simples, ele carregava na expressão um misto de determinação e uma ponta de desespero. Desculpe atrapalhar, mas eu preciso dizer uma coisa. A voz do homem cortou o ar e um silêncio inquieto envolveu a praça novamente. Os olhos de Miguel se estreitaram, procurando decifrar o que aquele intruso poderia trazer. Meu nome é Afonso, ele começou, e eu perdi meu filho no voo 10. Eu não sou contra a ideia de vocês, de jeito nenhum. Mas... Ele hesitou por um instante, buscando as palavras certas. Eu sou a prova viva de que as feridas não se curam com boas intenções. Um murmúrio correu pela multidão. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. Ele sabia que a dor era intransigente, que não havia palavras que realmente pudessem aliviar aquele sofrimento. Mas ainda assim, precisava ouvir o que Afonso tinha a dizer. Continue, pediu, tentando demonstrar empatia. Quando a notícia chegou, eu não sabia o que fazer. A dor era tão forte que eu só queria me trancar em casa e esquecer que havia um mundo lá fora. Ele prosseguiu, a voz embargada. Mas, um dia, alguém me disse que as histórias não terminam com a dor. Elas podem ser reescritas. Afonso levantou a cabeça, seu olhar cândido encontrando de Miguel. Eu não sabia como, mas eu queria acreditar que era possível. Miguel percebeu que a emoção estava permeando o discurso do homem, e a dor que ele carregava não era diferente da dor que muitos na praça sentiam. Eu apoio vocês, mas quero saber, o que vai ser diferente? Como vocês vão garantir que isso não aconteça de novo? A pergunta foi como um soco no estômago. Era a mesma dúvida que pairava na mente de tantos. Respirando profundamente, Miguel respondeu. Queremos envolver todos, escutar os que perderam, ouvir suas histórias e, mais importante, aprender com elas. Esse novo avião não será só uma máquina, será um símbolo de segurança e, principalmente, um tributo àqueles que se foram. Nesse momento, um clima de reflexão se estabeleceu na praça. Miguel viu rostos conhecidos e esquecidos ao longo do tempo. Algumas pessoas começaram a discutir entre si, e havia uma mistura de sentimentos em seus rostos. Esperança, medo, mas também um certo desejo de reconstruir. Miguel decidiu usar isso a seu favor. Vamos fazer uma reunião onde todos possam compartilhar suas preocupações, suas ideias. Queremos saber de vocês. Todos têm um papel a desempenhar. Vamos criar uma comissão que envolva os que viveram essa dor, propôs Miguel, sentindo que a ideia ressoava. Afonso cruzou os braços, observando Miguel com um olhar mais suave. Você pode estar certo. Se todos colaborarmos, quem sabe o que pode acontecer? A multidão começou a reagir. Alguns aplaudiam, outros conversavam animadamente. A semente que Miguel plantara começava a florescer. No entanto, enquanto as vozes se elevavam em um coro de apoio, Miguel sentiu um peso em seu coração. Era uma vitória frágil e a resistência ainda poderia ser mais forte que a união. O desconforto do que estava por vir ainda pairava no ar. Mais atrás, no fundo da praça, Miguel percebeu uma figura familiar. Era Letícia, uma amiga de infância que eu não via há anos. O sorriso dela, que sempre o encorajou nos momentos difíceis, estava lá, mas havia algo em seu olhar que o intrigava. Ela parecia nervosa, inquieta e estava claramente debatendo com alguém. Miguel ficou curioso. O que poderia estar acontecendo entre eles? O que mais a comunidade estava escondendo? Dúvidas e expectativas cresceram dentro dele, e enquanto a conversa fluía na praça, um novo capítulo estava prestes a se revelar. E ele sabia que precisava se preparar. A jornada da resiliência tinha apenas começado. Miguel decidiu se aproximar de Letícia. A multidão ao redor pareceu se dissipar em um segundo, como se o universo tivesse criado um espaço apenas para eles. Ele a encontrou conversando animadamente com um grupo, mas o tom de voz dela não combinava com as palavras que saíam. Era um misto de urgência e apreensão.
Letícia! Miguel chamou, passando pela agitação. Ao se aproximar, ele percebeu que o grupo olhou para ele, mas a expressão de Letícia foi a que imediatamente capturou sua atenção. Era uma mistura de alívio e preocupação. Miguel! Ela sorriu, mas seus olhos falavam outra língua. Você se lembra daquelas ideias que discutíamos sobre o voo 10? Temos algumas novas informações que você vai precisar saber. Novas informações? O que aconteceu? Perguntou Miguel, a inquietação crescendo em seu peito. Letícia olhou ao redor, como se quisesse garantir que estavam a salvo de ouvidos curiosos. Parece que há um plano para um segundo voo do Starship. Não podemos deixar que isso aconteça. A revelação atingiu Miguel como um relâmpago. A sensação de esperança que ele sentia até aquele momento se transformou em um turbilhão de emoções. Um segundo voo? Eles estão loucos, depois de tudo o que aconteceu? Ela acenou, lentamente, demonstrando que compreendia a profundidade da dor da comunidade. Isso pode abrir as feridas que tentamos curar. Precisamos fazer algo antes que seja tarde. As palavras estavam carregadas de um peso que Miguel sabia que era muito real. Com a determinação tomando conta dele, Miguel exclamou: precisamos trazer essa questão para a conversa agora. Não podemos deixar que isso passe despercebido. Letícia assentiu e a energia pareceu mudar entre eles. Havia um sentimento renovado de unidade, como se eles não estivessem sozinhos nessa batalha. Eu vou chamar Afonso, disse Miguel, vislumbrando a oportunidade de transformar a dor em ação. Ele se apressou em direção a Afonso, que ainda conversava com a multidão. Era evidente que seu discurso, a verdade crua que ele trazia, tinha tocado muitas almas. Miguel percebeu que o homem era mais do que um porta-voz da dor. Ele se tornara um símbolo de resistência para aqueles que haviam passado por isso. Afonso, ao ver Miguel se aproximar, já pôs o olhar em expectativa. Miguel, o que você precisa? Precisamos parar o segundo voo do Starship. Letícia acabou de me contar. Isso é um risco que não podemos correr, Miguel disse. Se conseguir mobilizar as pessoas, podemos fazer pressão para que essa ideia não avance. Afonso olhou ao redor e caiu em um silêncio pensativo antes de responder. Você acha que eles vão ouvir? A dor que já vivemos é alta e pode ser mais fácil passar por cima dela do que enfrentar novamente. Mas por isso mesmo devemos nos unir. Não deixaremos que suas mortes tenham sido em vão, Miguel insistiu, sentindo a energia pulsar ao seu redor. A multidão começava a perceber a tensão nas palavras de Miguel e Afonso. Algumas pessoas inclinavam-se para a frente, escutando atentamente, enquanto outras se entreolhavam, a resistência visível nas expressões. Miguel viu, de repente, uma pequena esperança brotar. Era o primeiro passo para transformar um luto em um movimento. No entanto, enquanto as vozes aumentavam, uma dúvida pairava sobre Miguel. Estariam prontos para enfrentar mais uma vez a dor? A tensão era palpável e a resistência poderia ser mais forte do que a esperança. Enquanto ele tentava reunir coragem para fazer o que precisava ser dito, uma nova figura surgiu no meio da multidão, atraindo todos os olhares. Miguel começou a se perguntar: quem era aquele novo viajante neste mar de desconfiança? E que histórias ele carregava consigo? Ele sentiu que o coração acelerava. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Miguel estava tão absorvido pela incerteza do que aquela nova figura representava que, por um momento, esqueceu a luta pela qual estavam travando. A multidão ao redor dele sussurrava, compartilhando impressões e especulações. Ele viu que a pessoa se destacava com uma postura determinada, quase como se estivesse lá para cumprimentá-los, mas a gravidade no seu semblante sugeria outra coisa. Quem é ele? Miguel sussurrou para Letícia, que ainda estava ao seu lado. Ela estreitou os olhos, tentando focar na multidão. Ela hesitou, como se a visão daquele homem despertasse memórias enterradas. A figura, um homem alto com cabelos grisalhos e um olhar profundo, começou a caminhar em direção a Afonso. Quando chegou perto, a conversa parada pela expectativa foi rapidamente preenchida por murmúrios de confusão e curiosidade. Pessoal,
A voz do homem ecoou, firme como um trovão. Meu nome é Ricardo e sou um dos sobreviventes do voo 10. O coração de Miguel parecia parar por um segundo. Ele sabia que Ricardo perdeu muita coisa naquela tragédia. Seu lamento e tristeza eram conhecidos por todos na comunidade. Miguel, você sabia que ele estaria aqui? Letícia perguntou, sua voz baixinha, mas cheia de emoção. O impacto daquela revelação fez com que Miguel sentisse um frio na espinha. Era uma chance inesperada de ouvir a verdade de quem tivera a experiência mais dolorosa. Contudo, a responsabilidade de responder ao chamado novamente pesava em cada um deles. Afonso foi o primeiro a romper o silêncio. Ricardo, você está aqui para falar sobre o segundo voo, não é? O que mais poderia ser? Ricardo respondeu, sua voz agora mais aguda. Fui chamado para um novo projeto e quero compartilhar isso com vocês. Não será um voo como o anterior, é uma oportunidade de reconstruir. Ele olhou para cada rosto na multidão, capturando a atenção de todos. Precisamos utilizar a tecnologia para garantir que o passado não se repita. Você realmente acredita que isso é possível? A pergunta veio de uma mulher que Miguel reconheceu, Ana, que tinha se afastado após a tragédia. A dor ainda está muito presente, e será mesmo seguro? É a única forma de as famílias de quem perdemos verem seus amados respeitados. Precisamos de uma nova chance, de um novo começo. Ricardo insistiu. O fervor em sua voz começou a contagiar a multidão. Devemos transformar a tragédia em um destino onde vamos gerar mudanças e não mais dor. Miguel observava com o coração acelerado, sem conseguir decidir se estava completamente a favor ou contra aquele plano. A proposta de Ricardo parecia um lampejo de esperança. Ao mesmo tempo, a memória da dor e da perda fervilhava, desafiando a ideia de seguir em frente. E se o novo voo falhar, as pessoas não suportariam mais uma perda? A pressão das palavras de Miguel estremeceu o ambiente. Ao redor, algumas cabeças balançaram em concordância, enquanto outras ficaram em silêncio, inquietas. A multidão estava dividida. Precisamos de um encontro maior para debater isso, um espaço para dialogar e decidir nosso futuro, sugeriu Letícia, pegando força na incerteza. Por que não organizamos uma reunião, que todos aqui possam ouvir e sentir, juntos, o que os sobreviventes têm a dizer? Eu concordo, gritou Afonso, com a voz firme. Vamos criar um fórum, onde podemos colocar tudo isso em discussão. O que vocês acham? O clamor de vozes unindo-se deu peso à ideia, mas Miguel sentia um aperto no peito. Antes que pudesse articular como se sentia, uma nova sombra cruzou a multidão, chamando a atenção de todos novamente. Pessoal, precisamos falar sobre algo mais sério aqui, chamou uma mulher, sua expressão urgente, como se tivesse descoberto uma bomba. O intervalo entre sua chegada e as palavras que seguiriam gerava uma expectativa elétrica. O que mais estaria por vir? Miguel segurou a respiração, ansioso para saber se aquela revelação poderia mudar o rumo de tudo o que tinham discutido. A mulher, com os olhos arregalados e a respiração ofegantes, passo a passo se aproximou do centro do círculo formado pela multidão. Era Clara, uma das primeiras a falar após a tragédia. Seus cabelos bagunçados e a expressão de desespero eram suficientes para que todos ficassem em silêncio. Miguel sentia que a tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O que você descobriu, Clara? Afonso perguntou, sua voz baixa, mas firme. Era como se ele sentisse o peso da expectativa nas costas, assim como todos ali. Eu não sabia como contar isso, mas, após o último acidente, eu recebi uma mensagem anônima. Era sobre o que aconteceu naquele dia. As palavras dela saíam engasgadas, como que tentando conter a torrente de emoções. Miguel se encolheu de dor, lembrando-se das inúmeras noites em que também tentara desenterrar algumas respostas. Uma mensagem? Ricardo perguntou, intrigado. Sim, mas não é só isso. Clara respirou fundo e continuou. Dizia que não foi apenas um acidente. Fui atrás de informações
e eu acho que alguém sabotou o voo. Um murmúrio crescente se espalhou pela multidão. Miguel sentiu o coração acelerar. O que Clara estava insinuando era perigoso. Um silêncio pesado se instalou, enquanto todos aguardavam o próximo movimento dela. Você tem provas? Ana questionou, as mãos tremendo. Ela representava o medo coletivo de que os fantasmas do passado ainda pudessem assombrá-los. Não ainda, mas estou investigando. E o que mais me preocupou é que, se isso for verdade, então essa nova tentativa não será apenas um novo começo, pode ser uma armadilha. Clara quase gritou, a urgência em sua voz fazendo com que cada um ali parecesse despertar de um pesadelo. Ricardo, em contraste, tomou um passo à frente. Precisamos ser céticos, mas não podemos deixar que isso nos paralise. A dor não pode ditar nossas decisões para sempre. Calma! Miguel interveio, levantando a mão para pedir silêncio. Ele desejava que a clareza pudesse emanar de suas palavras, mas a agitação só aumentava. Antes de tudo, precisamos de um plano. Clara, você precisa nos dar mais informações. Não podemos agir com base em suposições. Clara concordou, um pouco mais calma, mas seu olhar embaçado mostrava que estava longe de encontrar descanso. Prometo que trarei tudo o que descobrir, mas peço a vocês, não deixem que o desejo de um novo começo ofusque a verdade. As pessoas começaram a se afastar, murmurando, inquietas com as novas revelações. Miguel observou, seu coração ainda em um turbilhão. Havia algo profundo naquele momento, uma sensação de que estavam no limite de algo imensamente importante, mas também aterrorizante. O que faremos a seguir, Miguel? Letícia perguntou, sua expressão de preocupação refletindo o mesmo dilema que assombrava todos ali. Precisamos nos unir. Aqueles que desejam seguir adiante devem também estar prontos para enfrentar a verdade, não importa quão dura ela seja. Aqueles que ainda buscam responder às suas perguntas, ele hesitou, tomando coragem. Devem se juntar a nós. A multidão agora estava reunida novamente, mas incerteza pairava no ar como uma nuvem escura. O fardo da responsabilidade pesava sobre Miguel. O que mais poderia surgir dessas investigações? E se Clara estivesse certa? E se, ao tentarem reconstruir, pudessem de fato desenterrar algo mais sombrio? Enquanto o grupo se dispersava, a mente de Miguel fervilhava. Se a verdade estivesse escondida nas sombras, eles teriam coragem de confrontá-la? O que mais estariam dispostos a perder em busca do que realmente aconteceu? Ele olhou para o horizonte, o céu começando a escurecer. Ali, entre o que era e o que poderia ser, um novo capítulo em suas vidas estava prestes a ser escrito. Mas o que seria? Clara não conseguiu dormir naquela noite. As palavras que tinha proferido pesavam em sua mente como tijolos. Sabotagem. A ideia a atormentava, fazendo-a acordar a cada ruído vindo da rua. A cidade parecia dormir, enquanto ela se revirava na cama, imaginando as reações de todos ao seu redor. A primeira luz da manhã entrou pela janela, trazendo com ela um novo dia que deveria ser promissor, mas que, para Clara, estava repleto de sombras. O telefone tocou e ela quase deixou que parasse, mas, em um impulso, atendeu. Clara, sou eu, Miguel, disse uma voz familiar, trazendo um pequeno alívio. Oi. A palavra saiu como um sussurro. Conseguiu pensar em algo? Sim, a gente precisa se encontrar. Quero que me conte tudo de novo, cada detalhe da mensagem. Não podemos deixar nada fora de lugar. Clara hesitou. As lembranças do dia que mudaria tudo desafiavam sua determinação. Está bem, onde você quer que nos encontremos? Naquele café perto do parque. É um lugar tranquilo. Podemos conversar. Assim que desligou, uma onda de nervosismo percorreu seu corpo. E se a resposta que buscavam estivesse mais perto do que pensavam? No café, o aroma do café recém-coado tentou acalmar sua mente agitada. Miguel estava à sua espera, com um olhar que expressava tanto preocupação quanto determinação. Clara se sentou, sentindo o calor do seu coração disparar.
Conte, ele pediu, rapidamente, sem rodeios, cada detalhe. Ela respirou fundo e começou a falar. A mensagem dizia que alguém tinha acessado os sistemas do voo, que o acidente não foi um acidente. Cada palavra parecia uma faca, cortando a resistência que ela tinha dentro de si. E você seguiu alguma pista depois disso? Miguel encorajou, observando-a com atenção. A primeira pista me levou a um ex-funcionário da empresa. Ele pareceu muito assustado, mas mencionou um de seus colegas que estava agindo estranho antes do voo. O coração dela acelerou ainda mais ao lembrar da conversa tensa, cheia de olhares furtivos e sussurros. Miguel inclinou-se para frente. E se esse colega for alguém que ainda está trabalhando lá? Isso pode ser perigoso. Precisamos ser cautelosos. Eu sei. Clara engoliu em seco. Mas, Miguel, e se estivermos apenas arriscando tudo por um achismo? Pode ser que eles simplesmente tenham tido um mau dia. A dor nos bloqueia. A frustração transpareceu no rosto de Miguel, mas ele rapidamente se recompôs. Clara, não podemos ignorar uma possibilidade tão séria. Tem algo mais nisso, e não podemos nos deixar levar pelo medo. Precisamos da verdade. As palavras dele ecoavam em sua mente, mais fortes do que sua hesitação. Clara sentiu que aqueles momentos de incerteza eram cruciais. Ela precisava de coragem. Você está certo. Vou atrás do ex-funcionário hoje mesmo. Se há alguma esperança no que ele disse, temos que investigar. A determinação de Clara parecia reacender uma faísca de coragem em Miguel também. E eu estarei com você. Não vamos deixar que nada nos impeça desta vez. Esta não pode ser só uma nova chance, Clara. Precisa ser uma mudança de verdade. Lucidez se instalou entre eles. Naquele instante, não eram apenas eles, mas todos aqueles que buscavam compreender o porquê de tanta dor em suas vidas. E o peso da responsabilidade pairava mais uma vez sobre seus ombros. Ao saírem do café, Clara olhou em direção ao horizonte, onde as nuvens escuras ainda pareciam pesadas e ameaçadoras. O que realmente estava escondido? E quando finalmente descobririam essa verdade, seria tarde demais? Miguel segurou seu braço levemente, trazendo-a de volta à realidade. Vamos juntos, Clara. Ela aceitiu, mesmo sem saber o que os aguardava. Os dois se encaminharam para o próximo passo, uma nova investigação que poderia mudar tudo novamente, mas já não havia como voltar atrás. Quais segredos seriam revelados na busca pela verdade? E a que custo? O dia amanheceu com uma intensidade quase palpável. A luz do sol filtrava-se entre as nuvens, como uma promessa de esperança e renovação. Miguel e Clara caminhavam lado a lado, cada passo repleto de determinação. O peso da responsabilidade era evidente em seus rostos, mas a coragem também brilhava em seus olhos. Quando chegaram ao endereço do ex-funcionário da Starship, Miguel sentiu o coração acelerar. A porta estava entreaberta e um aviso de "Volto já" estava preso na maçaneta. Eles trocaram olhares nervosos e, em um impulso, decidiram entrar. A casa estava em desordem, como se o tempo tivesse parado ali. O pó nas superfícies contava histórias de abandono e tristeza. "Alô?" Miguel chamou, sua voz ecoando no vazio, mas ninguém respondeu. Eles sabiam que precisavam ser cuidadosos. A última coisa que queriam era alertar alguém sobre sua busca pela verdade. Então ouviram um barulho vindo do fundo da casa. Miguel segurou a mão de Clara e juntos seguiram o som até uma sala escura. Ali, um homem de aparência desgastada, mas com um olhar intenso, estava sentado à mesa. Ele levantou a cabeça ao ver os visitantes, a expressão misturando medo e desconfiança. "Quem são vocês?" perguntou o homem, a voz trêmula. "Estamos aqui porque precisamos saber a verdade sobre o voo 10, Miguel respondeu, a firmeza na voz surpreendendo até a si mesmo. O homem hesitou. A tensão no ar era quase palpável. Ele olhou nos olhos de Miguel e Clara e, pela primeira vez, pareceu ver além de seus medos. "Você não faz ideia do que você está pedindo. A verdade pode custar muito."
Mas mais que isso, queremos honrar nossas perdas. Não podemos deixar que tudo isso tenha sido em vão, Clara interveio, com a voz cheia de emoção. O homem respirou fundo. Certo, se vocês estão prontos para encarar o que vem, eu posso ajudar. Ele começou a contar a história de um sistema falho, de alertas que não foram seguidos, de pessoas que preferiram ignorar os sinais de alerta. As dúvidas que sempre assombraram os sinais de alerta e a frustração se transformava em um desejo ardente de justiça. Eu tinha informações sobre sabotagens e me preocupei com a segurança dos voos. Quando fui demitido, ninguém acreditou em mim. Achei que tinha perdido tudo. A voz do homem tremia a cada palavra, mas havia uma nova determinação nos olhos dele. Precisamos de provas, algo que possamos usar para parar o segundo voo, disse Miguel, com o coração pulando de esperança. O ex-funcionário concordou, e eles passaram horas discutindo, anotando tudo, montando um quebra-cabeça de detalhes que poderia expor a verdade. O tempo voou enquanto Clara e Miguel absorviam cada informação, cada revelação. Quando finalmente saíram da casa, a adrenalina percorria suas veias. Era um novo começo, e a sensação de terem dado um passo à frente encheu seus corações de coragem. Agora tinha um propósito claro: mobilizar a comunidade não apenas para impedir o novo teste com a Starship, mas para buscar justiça para todos que tinham sofrido devido à negligência. De volta à praça, Miguel e Clara se prepararam para reunir a comunidade novamente. As velas da esperança acendiam-se em seus corações. Eles tinham que expor a verdade e mobilizar seus vizinhos à ação. Quando chegaram, a praça estava cheia novamente. Miguel subiu da mesa improvisada, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Pessoal, precisamos falar sobre algo que pode mudar tudo, não só para nós, mas para aqueles que perdemos. As pessoas calaram-se, a atenção focada em Miguel. Ele então contou tudo, as revelações, a busca pela verdade, a própria coragem de enfrentar o passado. As vozes que antes estavam hesitantes agora eram cheias de fervor e apoio. O abraço da comunidade se tornava cada vez mais evidente com cada palavra que Miguel proferia. Estamos aqui hoje não apenas para impedir um novo voo, mas para honrar nossas histórias e garantir que isso nunca mais aconteça. A voz dele ecoou na praça, a determinação em seu olhar chamando todos a um chamado. E a multidão começou a se mobilizar. As pessoas se uniam, formando grupos, criando cartazes e organizando um evento de protesto contra o próximo voo. O espírito da cidade renascia enquanto as vozes uniam-se em um clamor contínuo. Miguel olhou para Clara, seus olhos brilhavam com gratidão. Eles conseguiram. Havia um senso de propósito e unidade que preenchia o ar, e Miguel percebeu que, por mais difícil que a jornada tivesse sido, a comunidade se tornara mais forte por meio da dor. E ele sabia que Dona Helena, Pedro e todos os outros sonhadores estariam ali, torcendo por eles. Os desafios ainda estavam por vir, mas agora, enfrentá-los juntos havia se tornado um compromisso. E ao olhar para o céu, Miguel fez uma oração silenciosa. Que a transformação que eles buscassem não fosse apenas por eles, mas pela memória de todos que perderam a vida. Esta é a conclusão. A luta pelo futuro estava apenas começando, e um sentimento vibrante de esperança permeava aquele momento. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito na cidade. E à medida que o sol se punha, Miguel viu nas faces de seus vizinhos a determinação estampada. Eles estariam prontos para enfrentar o que viesse, juntos, como sempre deveriam ter sido. Agora, o que realmente importava era a coragem que brotava de cada um deles, a luz que irradiava em meio às nuvens escuras. Eles estavam prontos.
Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.